Espaço público urbano sem construções que proporciona lazer e recreação para os seus usuários. Isso é uma praça. Direito fundamental de qualquer indivíduo previsto na Constituição como uma obrigação estatal em todos os níveis da federação. Assim como a construção de hospitais, o poder público também tem o dever de fornecer meios para que todos possam gozar e desfrutar de lazer. Muito mais que melhorar a vida humana, uma praça contribui para o processo de socialização da comunidade ao redor. Mas você sabe qual é o caminho do cidadão que busca por esse direito? Meu nome é Roberto Rodrigues Brandão e estou aqui nesse conjunto desde o ano de 1970. Cheguei aqui com 7 anos de idade, em fevereiro de 1970. A minha relação com o conjunto é uma relação de afetividade, de carinho, de respeito. Porque cheguei aqui criança, passei a minha infância toda, adolescência e a minha juventude aqui dentro desse conjunto. Me casei, tive meus filhos e hoje já sou até avô. Então eu tenho um respeito muito grande por esse lugar. Com uma área total de mais de 55 mil metros quadrados e 146 casas, o Conjunto Marinês fica no bairro Ponto Chique, na cidade de Nova Iguaçu. Localizada na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro, a região demanda atenção para diversas questões públicas, principalmente relacionadas aos direitos e deveres da população. Há uns 20 e poucos anos atrás eu comecei a ficar preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo aqui no conjunto e num processo de degradação. Estava iniciando um processo de degradação. E cheguei a comentar isso com meu pai, essa minha preocupação e insatisfação com isso. Aí foi quando, no ano de 96, outubro de 96, a minha filha teve um problema, sofreu um ataque, vamos dizer assim, de assédio, vamos dizer um tarado, tentou atacar a minha filha, ela estava junto com os irmãos na rua da minha mãe, na rua Ana Paula, mas não aconteceu nada de grave e a partir daí, isso aí foi o estupim para poder incentivar, para me motivar mais ainda a tentar mudar essa situação. Nesse mesmo ano, Roberto reuniu um grupo de moradores com a proposta de reerguer os muros que conservavam o conjunto, na tentativa de fortalecer a segurança do local. Mesmo assim, alguns moradores foram contrários à ideia. Os moradores, alguns se sentindo prejudicados, foram até a prefeitura e fizeram uma denúncia que nós estávamos projetando fechar o muro. Inclusive veio um fiscal na casa do meu pai pedindo que eu não fizesse o muro, porque estávamos errados, mas nós não estávamos errados, porque eu tenho a planta do conjunto. Ela diz que as ruas são de vila. Todas as ruas do conjunto são ruas de vila. Entendeu? Então, quer dizer, elas são fechadas. Só que essas pessoas não conheciam essa parte da história. Aí vem o meu tempo aqui no conjunto me ajudando a fazer as coisas que eu faço, pelo conhecimento que eu tenho. Depois desse movimento do fechamento do muro, as pessoas ficaram mais empolgadas e tal. Aí nós fizemos uma outra reunião com alguns moradores e promovemos a ideia de fazer uma associação de moradores para pegar esse espírito de conjunto. Aí foi feita uma primeira reunião, mas no dia 18 de janeiro de 97, foi feita uma grande reunião com a presença de todos, foi elaborado um estatuto, foi lido o estatuto para todos, todo mundo concordou, e aí a gente fundou a Associação de Moradores. Fizemos a ata de fundação
e registramos no cartório. E aí, a partir daí, a gente virou a pessoa jurídica. Fui convidada pelo Roberto, né? E sempre eu participo, assim, todas as coisas, desde pequena, que eu sempre estou participando de serviço voluntário, essas coisas todas, igreja, sempre eu participo. Então eu achei que aquilo para mim era bom, uma maneira de eu ter como é que se diz, um serviço, né, para fazer e em prol do conjunto poder ajudar um pouquinho, né? Fazia as fichas das pessoas, recebia o dinheiro da mensalidade, quando precisava vir lá fora também eu ia fazer alguma coisa. E aí comunicava sempre com os moradores, né? Muitas pessoas eram ativas mesmo, gostavam, agora sempre tem aqueles que falam mal, né? Então sempre numa reunião tinha um que dava o contra, outro apoiava, e assim a gente ia levando, né? Em 300 dias de atuação, a ANCOME, já oficializada, atendeu muitas das reivindicações feitas pelos moradores, como limpeza das ruas, aquisição de lixeiras, pavimentação das ruas e saneamento, instalação de telefone público e regularização da coleta de lixo, além de surgir o desejo por uma área de lazer para os moradores. E o principal objetivo que nós estabelecemos aqui foi usar esse espaço aqui. Esse espaço que está aqui hoje, durante muitos anos, era um grande matagal. Nós estabelecemos uma meta em relação a esse espaço aqui. Era uma vontade dos moradores ter esse espaço aqui para poder se aproveitar, porque as crianças, eu inclusive, a gente sempre brincou aqui, mas só tinha mato, era muito mato. Então as pessoas se organizavam aqui, tinha um campinho pequenininho, e aí a gente fazia a brincadeira das crianças ali, e isso foi passando de gerações para gerações, com esse espaço aqui envolto no mato. Eu, como morador aqui do conjunto desde criança, nascido e criado aqui, né, vim para cá criança e vi aqui essa área aqui sempre abandonada. E durante um período, um grupo de moradores, né, juntaram e vamos fazer um campinho. E juntaram, capinaram e fizeram um campinho com muito barro, o pessoal escorregava. Mas era engraçado, a infância era muito boa, mas a gente nunca acreditou que isso aqui poderia se tornar esse projeto que é hoje, entendeu? Com a associação instituída, nós entendíamos, né, que teríamos uma base para poder fazer essa solicitação oficialmente. Eu, como presidente da associação, solicitei ao governo municipal, dia 23 de abril de 97, nós fizemos o primeiro requerimento para a prefeitura, buscando o aproveitamento do lugar, solicitando. A princípio a gente solicitou que nós fôssemos autorizados a poder fazer o uso e construir. A ideia era os moradores construírem a área de lazer. O projeto foi elaborado aqui por uma moradora, engenheira. O primeiro projeto, um esboço, a ideia que a gente tinha de se fazer a sede da associação lá na ponta, a quadra, isso aqui, o play, e lá em cima seria uma concha acústica. Mas essa ideia não evoluiu porque a prefeitura ela entrou com uma negativa falando isso, mas também nunca se posicionou dizendo ao contrário, que eles iriam fazer. Poucos foram os que ajudaram. Ao contrário do esperado, muitos dificultaram o processo, com algumas pessoas visando fazer uso do espaço em benefício próprio. Nós tivemos um problema com essas pessoas que queriam fazer o uso do espaço, porque elas começaram a levantar uma bandeira de defesa. Eles começaram a minar o trabalho da associação. Como dizer assim, começaram a marginalizar o comportamento da associação. Como se nós estivéssemos errados em pedir que eles saíssem do espaço público. E nós tínhamos a documentação de tudo, a certidão de ônus reais, onde consta que isso aqui foi doado para a prefeitura com essa destinação. Isso é uma regra ainda até hoje de qualquer empreendimento. Todo empreendimento que é feito assim, no caso habitacional, é deixado um espaço para que seja utilizado em benefício das pessoas daquele lugar. E isso começou a enfraquecer o trabalho da associação, porque começou a marginalizar
o comportamento da associação, as atitudes, problemas pessoais. Meus filhos foram humilhados aqui na rua, meus filhos viraram motivo de chacota dos coleguinhas, porque chamavam o pai de maluco, seu pai é maluco, seu pai quer fazer isso e aquilo. A minha esposa, o desgaste emocional da minha esposa, minha filha, toda a família foi envolvida com isso devido à repercussão das coisas que nós estávamos fazendo. E aí a gente resolveu mudar daqui. Eu resolvi mudar e eu fui trabalhar em Manaus. Pedi transferência para Manaus e fiquei 5 anos fora daqui. Quando nós saímos daqui, eu propus a continuação da associação, que fosse mantida a associação. Só que eu fiz um documento, eu fiz uma circular, propus isso, e os moradores não se manifestaram. Então eu resolvi encerrar as atividades da associação. Dei baixa no registro, no cartório, etc. Mesmo com a associação extinta, no final dos anos 2000, o desejo de construir a área de lazer nunca saiu do coração de Roberto. Por isso, antes de encerrar as ações da ANCOME e se afastar do conjunto, ele registrou um novo projeto da praça junto à prefeitura, agora de maneira regular, feita por um engenheiro paisagista funcionário da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Alguns anos mais tarde, com o retorno de Roberto ao conjunto, o projeto foi avaliado e reformulado pela Secretaria de Obras do município, mesmo eles alegando ser inviável qualquer tipo de construção no local. Em 2008, eu voltei a morar aqui no conjunto. Então, eu comecei a perceber que eu não conseguia ficar quieto, não conseguia ficar parado vendo isso aqui do jeito que estava e tal. A princípio eu ia jogar tudo, grosseiramente falando, eu ia jogar tudo pro alto, não queria saber mais de nada, mas eu não conseguia. Alguma coisa me catucava para poder levar isso aqui para frente. Mas aí eu consegui uma coisa para me dar um respaldo. Eu já estava mais tarimbado com relação a dificuldades, etc. Então eu procurei o construtor do conjunto, ele estava vivo, que são 2 irmãos, o Vando e Valdir Marcolini. E eu pedi a ele uma procuração, que me desse autonomia nas partes que ficaram soltas aqui no conjunto. Soltas assim, as áreas comuns, que são comuns a todos os moradores. Mas aí uma noite eu estava sentado na minha varanda e eu falei, eu vou renovar o pedido à prefeitura a respeito da praça. E eu refiz o requerimento. Nesse aí já era o 4º ou 5º requerimento. Foi o 4º. Eu fiz o 4º requerimento ratificando a solicitação dos anteriores, explicando tudo, juntei tudo novamente e startei novamente o pedido. Isso já sozinho, né? Por minha conta mesmo, vamos dizer assim, autorrecreação, uma coisa minha, uma vontade minha. Um daqueles dos colegas, né, no meio dos colegas, tem sempre um que acredita, né, acredita num futuro melhor para dentro de uma comunidade, e desmontou um amigo que sempre acreditou que isso era possível, entendeu? E aí ele veio lutando durante muito período, mas uma das coisas que mais me desmontou, me despertou como morador aqui do local foi justamente a perseverança de um só. Teve sempre, dentre vários, um nunca desistiu, um sempre viu algo que eu não vi. Eu como morador, na verdade, nunca vi. Mudou o governo, a gente continuou insistindo e tal. E aí 2010 com essa coisa do RJ Móvel, eu vejo muito o jornal, vejo todo dia, eu falei, eu vou procurar a televisão. Agora eu vou constranger o poder público para poder fazer isso. Eu vou provocar o poder público através do constrangimento. Comecei a ligar para a Rede Globo e tal, e fui atrás da reportagem um dia e fui orientado pelo pessoal da técnica e falou, não, você não vai conseguir nada assim falando conosco aqui. Você tem que ligar para lá, passar a sua situação, e você vai entrar numa lista de problemas lá, e de acordo com a necessidade da localidade, do assunto, o senhor vai ser escolhido. Essa área fica no interior do conjunto residencial Maria Inês, em Ponte Chique, Nova Iguaçu.
possui 2.815 metros quadrados, foi doada à Prefeitura de Nova Iguaçu em 1968, para que fosse dada a destinação nela de construir uma praça. A gente precisa do apoio da RJ Móvel para ver se a Prefeitura agora, o processo já está lá, toma providência e ajuda a gente a tirar pelo menos esse mato e dar destino à área efetivamente. É muito importante esse apoio de vocês. A gente conta com a RJ Móvel aqui, Ponte Chique, Nova Iguaçu. Enquanto recorria à mídia para expor o problema e pressionar as autoridades competentes, em 2011, o morador também denunciou a situação de abandono ao Ministério Público, que em 21 de setembro daquele mesmo ano abriu um inquérito civil contra o Poder Executivo. Eu fiz a denúncia via telefone, falando do que estava acontecendo, o descaso do poder público. Eu já estava cansado de ser destratado, desrespeitado como cidadão, e eu fiz essa denúncia, mas só que eu fiz por telefone e numa outra consulta me disseram que não tinha fundamento, não estava fundamentada a minha denúncia, não tinha por que o Ministério Público me dá atenção. E eu perguntei, eu tenho documentos, eu tenho tudo aqui, será que eu posso juntar isso e mandar para frente? E vocês aceitam? Eu mandei e a promotora depois avaliou e me respondeu e acatou. Ela recebeu a denúncia, aceitou e mandou abrir um inquérito civil contra o Poder Executivo, cobrando do Executivo providência. Mas o Poder Público foi, quando chegou no final do governo do prefeito, ele criou uma lei onde ele reduziu custos, cortou salários, cortou recursos da prefeitura, cortou várias coisas, e nesse argumento dessa lei, ele respondeu à promotora de justiça, dizendo que não tinha condições para fazer o que era pleiteado aqui pela população. Então a promotora acatou o argumento dele e me respondeu dizendo que o Poder Judiciário não tem ingerência sobre o Poder Executivo. Quem resolve os problemas do Poder Executivo é o próprio Executivo. Então ele vê o que é melhor para a gestão dele. Então não fomos felizes nisso. E continuou a luta do RJ Móvel. Em 2015, agosto ou julho de 2015, eu recebi um telefonema à noite já perguntando se eu poderia receber a Rede Globo aqui. Claro, com certeza, vamos receber sim, estou pronto para receber até agora, se quiserem podem vir agora. O RJ Móvel hoje está em Nova Iguaçu. Moradores de um conjunto no bairro Ponte Chique pedem há décadas a construção de uma praça num terreno abandonado ali. Suzana Naspolini, tem obra sendo entregue aí, não está me parecendo não, né? O que eu percebo na RJ Móvel é assim, como são os moradores pedindo, né? Porque a gente, a TV Globo, a nossa equipe, nós somos apenas um instrumento, uma ponte entre o morador e o poder público. Então, quando o prefeito percebe que aquele morador está pedindo, não como um favor, mas como um direito dele, é um morador consciente dos seus direitos, sabe que tem direito à praça, que tem direito ao asfalto, que tem direito ao esgoto, e se impõe com relação a isso, e a gente chega num lugar e não tem um morador, mas tem 5, 10, 15, 20 pessoas pedindo, é essa pressão que faz a prefeitura fazer. Eles não fazem porque são bonzinhos, eles não fazem porque... Não sei se eles querem fazer, alguns querem, acho que não dá pra gente generalizar, né? Tem prefeito consciente que vai lá e faz, tem prefeito que faz para aparecer na televisão, mas assim, independentemente disso, o que me deixa contente no programa é que eles acabam fazendo. Na verdade, durante um grande período, eu não acreditei mesmo estando ao lado, vendo a luta, mas eu sempre achei que o político por si só, ele quer aparecer. Quando ele não aparece, ele não vai fazer nada ao meu respeito. Então essa pessoa parece que ela sabia disso, entendeu? Sabia que o político quer aparecer. E ele justamente trouxe uma reportagem, o RJ Móvel veio para cá, e quando o RJ Móvel chegou,
Eu fui uma das pessoas que eu falei, agora a coisa vai mudar de figura. É uma luta deles e agora uma luta nossa também, Suzana Naspolini. Mostra aí como é que tá. Tá aqui o nosso calendário, 21 de agosto, a gente está voltando pela segunda vez aqui no bairro Ponto Chique. Terceira visita, a gente está chegando aqui, olha quanto morador, bom dia! Está na nossa quarta visita. Gente, 8h45 da manhã, conjunto Maria Inês, quinta visita aqui. É a sexta visita que a gente faz ali a Nova Iguaçu, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 visitas para conseguir uma pracinha. Vendo que tem bolo de aniversário aí de 2 décadas, né, no Ponto Chique. 9ª vez que a gente vai até lá. A Suzana Naspolini tá voltando a Nova Iguaçu, não é pela segunda, terceira vez não, gente, é pela 10ª vez. 11ª visita à Nova Iguaçu. 12ª visita lá em Nova Iguaçu. Lá se vão 3 anos de RJ Móvel, a gente vem acompanhando o pedido do pessoal por lá. A nossa 14ª visita, Suzana Naspolini. Foram 3 anos, 1 mês e 3 dias, 14 visitas ao todo. Desde 2015, a equipe do RJ Móvel, junto com os moradores locais, pressionava a prefeitura cobrando providências quanto à resolução da obra pretendida no conjunto Maria Inês. Nas primeiras visitas, nada havia sido feito, apenas uma limpeza na área e envio de notas da prefeitura, que alegou não ter verba para o início das obras. O poder público informou que a área demandaria muito trabalho, como a necessidade da construção de muros de contenção devido à estrutura do terreno. Então a prefeitura pede que vocês escolham um outro terreno para fazer a praça. Que praça é uma prioridade. O direito ao lazer está na Constituinte, sabe? Não dá nem para questionar se eu tenho ou não que fazer a praça. Tá lá, né? É lei, inquestionável, faz parte da nossa Constituição. Então tem que fazer. Lazer, aliás, o prefeito que for inteligente, ele vai dar lazer à população para não ter que gastar com médico, para não ter que gastar com gente deprimida, que não tem o que fazer, que passa o dia trancado dentro de casa. Em abril de 2017, na 8ª visita do programa, o novo prefeito do município foi até a localidade e declarou realizar a obra, alegrando a população e enchendo a todos de esperança. Principalmente Roberto, que naquele mês registrava 20 anos de luta desde quando começou com esse objetivo. Já passaram 5 prefeitos desde 97, tem espaço para o 6º aqui, ó. Mas o atual prefeito garante que não vai parar nessa galeria. E pela primeira vez aqui no conjunto Maria Inês, a gente tem o prefeito... A obra, em 2017, a obra começou a andar. Começou a rasgar tudo, começou a quebrar e tal. Mas mesmo assim, tinha muita gente que não acreditava no que estava acontecendo. Para a decepção da equipe de reportagem, na sua 9ª visita, as obras estavam praticamente paradas, havendo muita lama no local, o que foi justificado imediatamente pelo prefeito, alegando ser um problema de licitação e que em outubro daquele mesmo ano a obra seguiria. Então, uma nova visita foi agendada para constatar o seu progresso. Segunda-feira, para começar a semana boa. Nas 3 visitas seguintes, o prefeito mais uma vez justificou o atraso das obras, dessa vez por causa das fortes chuvas de verão. Só na 13ª visita veio a promessa de entrega da obra pronta e totalmente acabada em 45 dias. Assim, a equipe retornou no dia 29 de agosto de 2018. Vocês querem promessa? Finalmente, essa foi a última visita do RJTV. A praça estava pronta, os moradores felizes e toda a equipe satisfeita por mais um trabalho concluído. Bom, eu resumo isso com um sentimento de satisfação, entendeu? Um sentimento de missão cumprida. Mas não foi fácil, não é fácil. Se fosse fácil, eu estaria cheio de gente atrás de mim, correndo atrás disso. Mas eu fiquei sozinho, porque eu fui, assim, no meu entendimento, eu fui abandonado pelos outros. Eu me senti abandonado. Todo mundo parou pelo caminho, mas teve alguém que permaneceu brigando com o poder público, entendeu? E às vezes até chorando, entendeu? Às vezes se expondo, correndo até mesmo risco de vida em prol de um objetivo. Eu cheguei aqui, eu tinha 7 anos. E não tinha nada aqui. Eu e meus amigos da minha época, que somos avós hoje, brincamos aqui no mato. A gente corria, descia o morro aqui,
no papelão e escorregava aqui. Então isso para mim é uma briga pessoal. As pessoas falavam, eu trabalho, eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu não sou vagabundo. Eu tenho 37 anos de marinha, servi ao país por 27 anos, criei 3 filhos, 2 gêmeos de uma vez só. Eu não sou vagabundo, ainda tive tempo de correr atrás de um benefício para mim e para todo mundo. O benefício não é só meu. As pessoas acham que não merecem isso aqui. O patrimônio desse não é direito dele, ele não merece. Ele tinha que ficar com lixo ali, tinha que ficar com cavalo andando aqui, com boi, entendeu? Com gente usando droga aqui. A pessoa acha que tinha que viver assim. As pessoas perderam a noção do que é direito. Principalmente na Baixada Fluminense, o Estado é soberano ante essas pessoas. Eles não gostam que o cidadão entenda os seus direitos. Aquela caixinha que eu criei uma caixinha aqui que eu guardei numa cristaleira todos esses governos aqui anteriores, foi exatamente para isso. Foi exatamente para provar que aqueles ali, eles são exclusão, eles são a exclusão do que eu vejo como governo. Então, é uma luta muito difícil, foi uma coisa muito complicada, você se indispõe com muita gente, entendeu? Você corta interesses pessoais, interesses particulares, e quando você mexe com interesses particulares, você interfere na vida de algumas pessoas. Esse patrimônio aqui dá uma sensação de pertencimento. As pessoas vão passar a gostar mais do lugar, então as pessoas vão entender por que o cara tem aquele sentimento. Porque é muito complicado você tentar fazer uma pessoa ignorante, um ser ignorante, um ser que não tem educação, entender o que é bom. E que ele tem direito, ele pode ter aquilo. O que mais me motiva, o que mais me alegra é ver tudo isso hoje construído, essa maravilha que está aqui, que a comunidade toda desfruta disso daqui, até os moradores mesmo que não acreditavam. Fala, rapaz, verdadeiramente é possível. Hoje eu acredito que se eu lutar, se eu acreditar naquilo que eu acredito que é verdadeiro, se eu acreditar de fato, é possível e a gente consegue conquistar. A maior importância para mim é para dar noção de civilidade às pessoas, entendeu? As pessoas terem noção de cidadania, de direitos e também criar um sentimento de obrigação, que todo mundo aqui tem a obrigação de manter isso aqui, de sustentar isso aqui. E é a perspectiva de uma vida melhor para as crianças aqui. Eu tenho entendimento do que é isso, mas quem não tem entendimento do que é ser um cidadão, do que é viver numa sociedade correta e justa, ele vai pensar que é marginalizado. Eu vejo assim. A pessoa se sente marginalizada, porque não tem aquilo, não tem aquele bem. Você vê a satisfação das crianças que vêm daqui de fora para brincar aqui, é uma coisa que você fica impressionado. Nossa, as mulheres que estavam aqui ontem, elas vão que vêm para cá todos os dias agora, melhorou a circulação delas, não precisam mais ir para longe, elas iam para longe, corriam risco, entendeu? Tá perigoso o lugar. Agora vem aqui dentro do nosso bairro, dentro da nossa localidade, dos nossos vizinhos, vem aqui fazer um exercício físico, as crianças estão brincando, a gente está de olho nos nossos filhos, vai melhorar tudo. Vai haver agora uma outra que vai vir mais gente de fora, tem uma inclusão, você vai lidar com outras pessoas, a socialização vai ser melhor, vai melhorar em tudo. As crianças que vão crescer agora, elas vão crescer com uma outra visão, elas vão crescer com o benefício, com o Estado agindo em benefício delas, porque o Estado, a prefeitura, vamos dizer, ela fez o patrimônio. Então isso aqui é para elas, então elas têm que crescer com essa consciência, esse bem é para elas. Então o objetivo é esse, que essa geração daqui para frente mude até o conjunto, mude o comportamento do conjunto, entendeu? Porque até as crianças me olham diferente. As próprias crianças daqui me olham diferente, porque eu fui estereotipado como um cara ruim, o cara que fala, que reclama, que não sei o quê. Eu não sou gente boa, mas eu acho que se eu não fosse gente boa,
Isso aqui não estava acontecendo, isso aqui não tinha acontecido. O nome do meu pai está na praça porque foi uma consideração dos moradores. Agradeço, fico muito satisfeito. Mas a praça não é minha não, a praça é de todo mundo. Eu sou apenas o cara que moveu, o cara que agilizou, não é falsa modéstia, mas não tem como eu falar, gente, não tem como eu falar de outra forma. Em nome de toda a nossa família, muito obrigado. Meus filhos me deram meu livro. Cá meus miudinhos. Se hoje ele está colhendo esse fruto é porque ele plantou lá atrás e o que ele plantou pra gente foi esse exemplo de homem que ele é. Só que vocês não sabem o amor que ele tem por esse lugar. É um amor de brigar com a família por causa desse lugar. Não é porque ele é o dono desse lugar, é porque quando ele pensa em fazer o bem, no início ele pensava nos filhos, agora ele pensa nos netos e nessa geração que está ali, ó. Porque o meu pai tem isso, e ele me ensinou isso, eu sou o homem que sou por causa desse homem aqui. E é o que eu passo para os meus filhos. Quando meu pai faz isso aqui, lutou por isso aqui, foi para o bem comum dessa comunidade. Eu falei isso. Esse livro não é uma luta de um homem só. Começou com o sonho dele. Mas você vê aqui, tá Itamar, tá todos aqui representados, a Sueli, RJ Móvel. Se ele tivesse desistido lá atrás, ou se não tivesse tido apoio, ele não teria conseguido fazer o que fez aqui. Uma salva de palmas pro meu pai. Ele merece.